Oi, bem-vindos para mais um vídeo, gente. Olha a situação do meu cabelo. Na verdade, eu acabei de tomar banho, não quis lavar minha cabeça porque tá frio. Hoje eu acordei, tava 8 graus. Então, eu fiquei com preguiça de lavar a cabeça. Talvez eu vou lavar a cabeça mais tarde, lá por umas 3 horas, talvez o sol esquenta mais. Então, enfim, hoje eu vou fazer um se arrume-se comigo, pois eu vou sair. Eu vou dar um jeito nesse cabelo para ele não aparecer que tá tão oleoso assim. No vídeo não mostra pra vocês, mas ele tá bem oleoso. Ontem eu tava pensando em algumas coisas que eu queria falar pra vocês, mas eu acabo esquecendo. Eu sou muito assim. Quando eu tenho que ir no médico, que eu tenho que falar uma coisa importante, eu tenho que anotar no papelzinho, sabe? Pra mim não esquecer de falar pro médico, pra mim não esquecer de contar pra ele, porque é complicado essa minha memória. Eu fico até com medo de dar aquele tal de Alzheimer, sabe? Quando você fica mais velha. Deus me livre, bate na madeira. Cadê a madeira? Tô passando o meu protetor solar da Principia. Eu já ia falar Neutrogena, né? Mas é da Principia. Eu acordei cedo hoje, dei café pro meu filho, arrumei ele, mandei ele pra escola e agora eu estou batendo roupa. Coisas de dona de casa, gente. Tô passando um hidratante porque eu prefiro passar o protetor depois do hidratante, pra depois vir com a base. Ainda mais que a gente já tá praticamente no inverno. E minha pele fica muito seca no inverno. Então, eu quero hidratar bastante ela para vir com a base. Aqui na minha cidade, eu vi que abriu uma lojinha de R$ 4,99. Eu tô precisando ir lá, dar uma fuçada para ver o que tem de bom de maquiagem. Eu não sei exatamente se é só de maquiagem ou se é de alguns itens, mas eu preciso lá olhar. Eu vou aplicar hoje com esse pincel. Não sou muito de aplicar base com pincel, mas eu creio que esse pincel aqui deve ser de aplicar base. Ele é muito molinho, sabe? Acho que um pincelzinho mais durinho, mais denso para aplicar base, eu acho bem melhor. Mas vai ser ele hoje. Tá muito feia essa espinha aqui. Então, eu tô querendo comprar maquiagem nessa lojinha de R$ 4,99 para fazer uma maquiagem completa, sabe? Mas eu tenho que ir lá ver, né? Inaugurou faz pouco tempo, então, geralmente, pelo vídeo que eu vi na internet, já tava cheio de gente esperando a loja abrir. Então, acho que o povo já comprou a maioria dos produtos que tem na loja, né? Vou recortar minha sobrancelha, porque eu acho que essa aqui tá mais grossa do que essa, parece que tá meio diferente. Eu vou tentar acertar aqui, ó. Na época que eu estudava, gente, eu era uma pessoa muito quieta, sem de conversa, sabe? Eu sentava sempre no fundo da sala e eu não era muito de papo, não conversava tanto assim na escola. Hoje, pra mim, tá gravando vídeo, porque eu já perdi um pouco, praticamente 90% eu perdi a minha vergonha, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa. Quando eu era adolescente, eu fiz teatro por esse motivo, para perder um pouco da vergonha. E deu certo, deu resultado, perdi um pouco da vergonha. Tem horas, assim, momentos que eu sou bem cara de pau. Notas na escola era assim. Era muito raro quando eu tirava um A, porque na minha época era de A, B, C e o D, né, que era, no caso, 0. Hoje em dia eu não sei se é de alfabeto ou se é de números, não sei mais, mas eu tirava bastante C e bastante B. Era uma ou outra que eu tirava A, sabe? Eu acho que são matérias que a gente aprende que, se você não for trabalhar naquilo, você não vai usar mais. Ciências, geografia, que a gente usa no dia a dia, que é só se você for, tipo, ser professor de ciências, né? For professor de geografia,
há algum serviço que pede essas matérias, aí você usa, mas se você não for nenhum deles, você não vai usar, sabe? Então você acaba esquecendo. Eu não lembro de mais nada que eu aprendi na escola. Outra coisa que eu detestava na época que eu estudava era apresentar trabalho na frente do povo. Que tinha que falar, apresentar. Gente, me dava até revertério na minha barriga para vocês verem. Que eu ficava, na época eu não sabia que era ansiedade, mas eu acho que eu ficava muito ansiosa de errar, de falar errado, de gaguejar. Isso quando outra pessoa, que era meu colega de trabalho, apresentava o trabalho, ele tava falando, me dava crise de riso. Eu começava a dar risada, sabe? Assim, do nada. Acho que de nervoso mesmo, que eu tinha que falar logo em seguida. O ano que eu repeti na escola foi o segundo ano. Diz a minha mãe que ela pediu para eu repetir, porque na época, em vez de eu escrever a frase, eu fazia um monte de cobrinha, sabe? Eu não escrevia, eu só fazia cobrinha. Por esse motivo, minha mãe pediu para a professora me repetir. E desde então, nunca repeti nenhuma série, passei assim direto. Na risca, mas eu passei direto. Eu fiquei em recuperação, essas coisas assim. E por esse motivo também que eu fazia um monte de cobrinha em vez de escrever, a minha mãe me levou no médico, precisei tomar remédio para memória, que a professora falava que eu era muito distraída, não concentrava. Então foi por esse motivo que minha mãe me levou no médico, que eu acabei tomando um remédio. Era para dar um certo tempo, mas a minha mãe ficou com medo de dar, então ela deu pouco tempo esse remédio. Mas acho que ela deveria ter dado, né, a quantidade que o doutor pediu, porque problema de memória, de esquecimento, nossa, é demais comigo. Tirei o pó só por alguns minutinhos e agora eu vou pegar um pincel e vou tirar o excesso. Eu não deveria nem passar essa quantidade de pó, né, porque como a gente tá no inverno, eu não vou ficar com a pele oleosa, mas hoje em dia eu sinto falta de alguns colegas de escola que a gente perdeu o contato, que a gente não se vê mais. Às vezes tinha dia que era chato ir pra escola, não gostava muito não. Eu lembro que eu queria parar na 8ª série, não queria continuar a estudar, mas aí eu pensei assim, se eu arrumasse um serviço, com certeza eles iam exigir que eu terminasse meus estudos. Então, vamos terminar esse estudo aqui, né? Pra sair, eu gosto de estar passando este meu batom. Vocês veem que eu uso bastante, ó, já tá acabando. Ó, aqui, ó. Ele dá uma corzinha, sabe? Eu gosto dessa corzinha. Eu também uso como ele hidratante, sabe? Terminei minha maquiagem, troquei a minha roupa, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Coloquei este look aqui, que eu não queria ir com aquela outra blusa. E eu acho que pra disfarçar o cabelo oleoso, a raiz oleosa, nada melhor do que colocar uma touca, né? Porque a gente já tá no inverno. Eu acho que vai ficar muito fofo com essa touquinha aqui, ó. E este é o look final pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem assistiu até aqui, até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para quando eu postar vídeo você vir aqui assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!